palavra de hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Amém? Passagem conhecida por todos aí, no meio cristão. Amém, amados? Livro de Eclesiastes, capítulo 4. Vamos ler juntos? A palavra diz assim, versículo 1. E de novo voltei a minha atenção e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder que estava do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é um absurdo. É correr através do vento. O tolo cruza o braço e destrói a própria vida. É melhor ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Descobri ainda que a situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho e nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é um absurdo. É um trabalho muito ingrato. É melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo e levantá-lo, mas o pobre do homem que cai não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecido. Como, porém, manter aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não pode romper com facilidade. É melhor um jovem, pobre e sábio, do que um rico, idoso e tolo, que não mais aceita a repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode nascer pobre num país daquele rei. Percebi ainda que o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que admiraram ele era incontrolável, e a geração seguinte, porém, não ficou satisfeito com o sucessor. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua santa palavra de hoje. A palavra que vai ser ministrada através, Senhor, do teu Espírito. Fala com a tua igreja, com o teu povo que está aqui comigo. Fala comigo também. Fala conosco através dessa linda palavra. E nos ensina. E nos ensina, Pai, o verdadeiro valor. O verdadeiro valor de se manter de pé nessa terra. Aonde, Senhor, as pequenas coisas que vão fazer todos nós felizes. Aqueles que entraram na live agora, a graça e a paz do Senhor. Aqueles que estão pela primeira vez, sejam bem-vindos. Já segue o canal, já se inscreve para não perder as próximas lives, tá bom? Deus abençoe a todos, e que vocês venham receber nessa manhã a cura, a libertação, a transformação e o renovo espiritual. Estou lendo aqui uma passagem bíblica, e essa passagem bíblica se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Essa passagem bíblica é descrita por Salomão. Salomão, no Antigo Testamento, foi o homem mais sábio, mais inteligente e mais astuto vivido na terra. A palavra do Senhor diz que através de um sacrifício, ele recebeu o privilégio de fazer um pedido a Deus.
E esse homem, quando ele faz esse sacrifício, para quem não conhece, Salomão era o filho do rei Davi, sucessor do trono real. E a palavra diz que quando ele sacrifica ao nosso Deus, ele recebe um presente do Senhor. O nosso Deus pergunta a ele, devido ao agrado do sacrifício, o que você quer? O que você quer que eu te faça? O que você quer de presente? Ele poderia ter pedido muitas coisas. Riqueza, fama. Mas ele diz ao Senhor, eu quero ter sabedoria. Eu quero ter o conhecimento. E esse livro de Eclesiastes foi descrito por um homem que viveu na terra, assim como eu e vocês. Um homem que passou pelas mesmas situações. E ele passa a observar a vida do ser humano e ele enxerga que tudo aquilo que o homem vivia era sofrimento, dor, angústia. Olha o que ele fala no versículo 1. Voltei a minha atenção a toda a opressão que corre debaixo do sol e vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console e pode estar ao lado dos seus opressores. E não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. Olha o desabafo do homem. O homem que foi concedido a maior sabedoria. Vamos lá. Vamos ver se esse homem tinha tanta sabedoria assim. A palavra diz que debaixo do sol, aonde? Na terra, ele olhava e observava as pessoas. E ali ele via lágrimas, tristezas, angústias, decepção, dor, aflição. A palavra diz que ele consolava aquelas pessoas com seus olhos e falava assim, ó, eu vi que os mortos eram mais felizes do que os vivos. E isso sai da boca de muita gente que está aqui na live. Ah, se eu morresse, eu estaria melhor. Se eu fosse embora, eu estaria melhor. Se eu não estivesse na terra mais, eu estaria melhor. É o que a gente pensa quando a gente tem uma luta, uma adversidade. E o que acontece com Salomão? Ele fala assim, que os vivos ainda têm que viver para sofrer. Irmãos, um homem que tinha a maior sabedoria da terra, falar uma besteira desta. Irmão Paulo, mas o cara era o homem mais sábio. Era? Ele era mesmo? A palavra diz que, ele comenta assim, não há quem os console. É verdade isso? É uma mentira. A palavra diz que o Senhor é o nosso consolador. O Senhor é aquele que traz ao nosso coração a paz. O Senhor Deus é aquele que traz ao nosso coração a liberdade. Ele traz ao nosso coração a vida, o refrigério para a nossa alma. Então Salomão estava sim errado. Não ao ponto do que ele via, mas na confiança em quem ele estava. Eu não estou falando do ponto de vista. Eu não estou falando daquilo que ele enxergava com seus olhos. Eu estou falando daquilo que ele não sabia, do Consolador. Não é possível que um homem que faz um sacrifício de 1000 animais, ele não enxerga que o Deus dele é o Consolador. Parem para vocês pensarem nessa mensagem. Como pode um homem na sã sabedoria que ele tinha, ele errar naquilo que ele descreve. Não no que ele descreveu, mas naquilo que ele pensa. Porque a gente está falando de um pensamento de um homem. Mas, irmão Paulo, a Bíblia foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo. Sim. Mas o mesmo Espírito Santo, a palavra diz que é o Consolador.
O mesmo Espírito Santo é o Consolador. A própria palavra diz que o Espírito Santo é aquele que consola, é aquele que toca, é aquele que manifesta a cura para o coração do homem e da mulher. Então, irmãos, Salomão, ele errou quando ele diz que não existe como ser consolado. Mas, irmão Paulo, por que Salomão errou? Porque Salomão, mesmo ele tendo toda a sabedoria, o conhecimento, a inteligência, a esperteza, ele ainda era de carne e osso. Ele ainda era um ser humano, que também tinha aflições, dores, angústia, depressão, tristeza. E o mesmo Salomão, ele começa a descrever em alguns capítulos que tudo é vaidade. Eu obtive isso, eu obtive aquilo, tive castelos, mulheres, eu tive animais, eu tive todo o dinheiro, tudo que o meu coração queria, tudo que o meu coração almejava, eu entreguei para ele e vi que não saciava o vazio do meu coração, não saciava o vazio que estava dentro de mim, porque o segredo da alegria, da felicidade está nas pequenas coisas e não nas grandes coisas. A palavra nos ensina aqui. Olha aqui, no versículo 4. Diz que descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre pessoas, mas isso também é um absurdo, é correr atrás do vento. Essa ele não errou. Por quê? Porque no trabalho, onde tem mais competição? É no emprego, é no trabalho, é no lar. Eu vejo, não tendo a sabedoria que ele tinha, mas eu também vejo que no trabalho um passa por cima do outro para querer cargo, para querer conquistar um salário melhor. Um atropela o outro, um para de olhar com amor no seu próximo. Se precisar ele defamar, ele defama. Se precisar ele passar por cima, ele passa. Outra coisa, mudando o foco do trabalho. Tudo é competição. No lar, na casa, em todo lugar. É o marido que acha mais, que sabe mais que a mulher. A mulher que acha que sabe mais que o marido. A palavra da mulher não tem valor, a palavra do homem não tem valor, a palavra do pai não tem valor, a palavra da mãe não tem valor. Tudo isso aí gera uma competição de quem sabe mais, de quem entende mais. Quem aqui nunca levou um carro para o mecânico? Presta atenção. Tem gente da minha família que já fez isso. Você vai levar o carro para o mecânico. O mecânico abre o motor, é isso aqui. Aí o cara que levou o carro começa a ensinar o mecânico a trabalhar. Não, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. É uma competição mesmo sem o cara saber. O cara não é mecânico. Então no mundo, Salomão observava essas coisas. Que até mesmo para a gente conquistar o dinheiro, conquistar as coisas, exigia uma competição. O ser humano, na igreja, a igreja é onde tem mais tem isso. Um querendo passar por cima do outro, um querendo saber mais que o outro. O cara está pregando a palavra, isso aí eu já sabia. Isso aí eu já preguei, isso aí eu já falei. Isso aí eu já falei aqui. Competição. E a palavra dele fala assim, que isso aí é correr atrás do vento. Olha aqui no versículo 6. É melhor ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Mas o que ele está querendo dizer com isso? Irmãos, você pode ser muito mais feliz ganhando R$ 2.500 por mês do que você ganhando 5.
não está, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, a felicidade não está no valor, está naquilo que você gasta. Você pode ganhar 5, se você não souber gastar os 5, você vai passar dias de dores. Não é a quantidade. Às vezes, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tinha um Honda Civic e eu vendi ele faz uma semana. E agora eu consegui pegar um valor bom nele, eu vendi. E eu peguei um Celta da minha mãe que estava parado na garagem, que ela mal usava. A categoria de carros é totalmente diferente uma da outra. Mas eu estou feliz com um punhado do que com 2. Quem está entendendo? Eu estou mais feliz com um punhado do que com 2. Por quê? Porque o 2 punhado gastava mais gasolina, tinha mais imposto. O conforto é diferente, melhor. Mas um punhado também está me trazendo felicidade. Eu também estou tendo alegria com custo menor. Então, às vezes, a gente quer ter uma vida, a gente quer ter algo, uma vida que a gente não pode ter. E isso também traz fardo, traz também, é um peso. Eu não estou falando que vocês têm que deixar de sonhar, mas eu estou falando que a felicidade está na paz. Por que na paz? Porque se você não deve para ninguém, se você recebe o seu salário e você consegue se manter, você consegue sair no final de semana, comer um lanche, chupar um sorvete, você consegue levar sua família para passear, você consegue ter uma rotina, uma vida saudável. Isso é ter paz. Não adianta você ter um objeto caro e você ter que trabalhar dobrado e você não tem a sua rotina de paz, que é uma rotina de passeio. Você não tem uma vida saudável. Você não tem uma vida saudável. E uma pessoa que não tem uma vida saudável, o que ela precisa fazer? Não adianta nada. Não adianta nada. Adriana, Deus vai restituir. Irmão, somos todos iguais. Aqui ninguém está falando aqui coisas que não viveu. Eu estou falando da minha vida. O que adianta eu trabalhar de domingo a domingo? O que adianta eu passar a vida correndo atrás de dinheiro para pagar dívidas e contas? Se a palavra está falando para mim que um punhado já faz deixar eu feliz? A passagem bíblica ainda ela declara aqui, ó. Ela faz assim, ó. Tinha um homem totalmente solitário. Ele trabalhava sem parar, contudo os olhos deles não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para que eu estou trabalhando tanto? Qual a razão se eu deixo de me divertir? Isso é um absurdo, é um trabalho muito ingrato. Olha o que a palavra falou. Não é nem eu que falei, é a palavra. O que adianta eu trabalhar tanto e não ver meus filhos crescerem? O que adianta eu trabalhar tanto? Presta atenção, igreja. O que adianta eu trabalhar tanto e não ter paz no meu coração? E eu me sobrecarregar? E eu viver uma vida de angústia? O próprio homem de Deus, Salomão, está falando, tinha um homem que ele enxergava, que estava guardando muita riqueza, e ele continuava trabalhando. E ele sequer pensava: olha, eu não tenho filho, eu não tenho mulher, eu não tenho ninguém, eu vou morrer e vai ficar para quem todo esse dinheiro? Sendo que o meu tempo de vida é curto. E o que adianta eu trabalhar tanto se eu não posso me divertir? A palavra diz assim, ó, isso também é um absurdo, é um trabalho ingrato.
E quando a passagem fala a respeito de você ter uma pessoa para dividir, aqui também fala. O que adianta você viver sozinho se não tem uma pessoa para te ajudar? A quando você precisar se levantar, quando você precisar de um conselho, quando você precisar se aquecer, diz a palavra. Eu vou falar uma coisa aqui. Tem pessoas que são casadas, mas são sozinhas. Não tem diálogo, não tem conselho nesse lar. O marido cata o dinheiro e faz o que quer. A mulher cata o dinheiro e faz o que quer. Tem marido que não sabe quanto a mulher ganha, e tem mulher que não sabe quanto o marido ganha. A palavra diz que quando vocês estão juntos, é um cordão de 2 dobras. Tenta quebrar uma corda de 2 dobras. Tenta quebrar. Mas o que destrói? O que destrói uma corda? A falta de união. Quando não tem conexão. Uma corda, ela se estoura. Então não adianta nada a mulher trabalhar e o marido não trabalhar em casa e não fazer a parte dele. E não adianta nada o marido trabalhar e a mulher não fazer a parte. Mas também tem homem e mulher que trabalham e a mulher não reconhece. E o homem não reconhece. Isso também é uma corda que se rompe. As nossas vidas, quando a palavra diz aqui, ó, em Eclesiastes, ele está falando assim, ó, você tem que ter alguém para te aquecer. Você tem que ter alguém para andar junto, para aconselhar. A palavra diz que a mulher sábia edifica o lar, mas a mulher tola destrói. Quando a palavra diz que a mulher sábia edifica o lar, ela está falando o quê? Que os bons conselhos, que quando ela conversa com o seu marido, quando ela fala, quando ela expressa a sua opinião, ela fortalece o outro, o seu parceiro. Isso serve tanto para um quanto para outro. E o marido, ele tem que trazer o pão para o lar. Mas ele também tem que atender às necessidades daquele que está com ele. Na verdade, um tem que atender a necessidade do outro. Então, irmãos, temos que parar de olhar para o dinheiro como um ponto de felicidade. Ô louco, irmão Paulo, mas você está querendo dizer que a gente não é para trabalhar mais? Não. Eu estou falando para vocês olhar para o dinheiro. Em segundo lugar, não adianta nada trabalhar e não viver. Não adianta nada ter uma vida obcecada e você e a sua família está ficando de lado. Tem pessoas, tem lares, tem pessoas lá na Penha, da onde eu trabalho, na fábrica, e pessoas deixam o filho e a filha o dia inteiro numa escola, porque os dois trabalham. Isso também não tem sentido, porque vocês estão perdendo a melhor parte da vida. Qual que é a melhor parte da vida de quem é pai e mãe? É ver os detalhes dos acontecimentos, os flashes que vai ter na sua memória quando você for mais velho. Lembra quando o Joãozinho fazia isso? Lembra quando a Maria? Lembra quando ela caiu de bicicleta? Lembra quando ela andou de bicicleta sem rodinha? Tem pai e mãe que está perdendo isso por causa do dinheiro. Isso também é lutar contra o vento. Irmãos, o problema, como eu disse para vocês, não sei porque o Senhor está me tocando para falar isso, é depois que eu vendi o carro. Não é o valor que você ganha. A Bíblia fala que não é um punhado. Não é 2 punhados que faz você feliz. Um punhado também te faz. O pouco também faz feliz.
Só que, para que você seja feliz no pouco, você também tem que ter uma pessoa que está do teu lado. Hoje as coisas estão muito caras. O que a gente mais escuta de todo mundo? Olha lá, olha a irmã falando aí, ó, irmão, não sei. Verdade, eu perdi a infância da minha filha e hoje eu não tenho nada. Irmãos, isso dói. É a mesma coisa. Olha o que é. Vou colocar um exemplo para todo mundo entender, muito simples. Você tem um filho e uma filha e você sofre um acidente e você entra em coma. E nesse coma você fica 5, 6 anos em coma. E depois de 5, 6 anos você volta à vida. E os seus filhos que estavam com 12 anos estão com 17. Vocês vão olhar para eles e vai ver assim: o que aconteceu nesses 5 anos? O que aconteceu em todo esse tempo que eu não vi? Vocês se formaram? Teve a festa de formatura? O primeiro namoro? O primeiro namoradinho? São pequenas coisas que vão fazer falta para muitas pessoas. São pequenas coisas que quando a gente está preocupado em ter, aí eu quero ter casa, eu quero ter esse carro, eu quero ter essa televisão nova, eu quero ter esse armário novo, eu quero reformar a casa, eu quero um portão novo, eu quero uma pintura nova, vou trabalhar para ter, vou trabalhar. E esquece que a felicidade está em pequenas coisas e não nas grandes. O Senhor está falando com todos nós hoje aqui. Por que eu estou falando dessa palavra hoje, irmãos? Porque eu sei que eu estou falando. Eu não abri essa palavra aqui e falei assim, não, eu vou ler essa palavra hoje porque aconteceu comigo. Não. Eu pego a Bíblia, eu pego a palavra e olha, hoje eu vou ler isso aqui. Eu nem leio o que está escrito. Hoje eu vou ler isso aqui. E Deus, ele acaba falando comigo também. Irmãos, eu ganho bem na fábrica. Mas eu não sou um bom administrador. Mas o que você está falando, irmão Paulo? Eu não passo vontade. Só que isso me custa um preço. Eu sou o contrário que a Bíblia fala aqui. Ó. A Bíblia fala que a gente tem que ser feliz, não tem? E eu não tenho vontade, eu passo vontade de nada. Eu estou com vontade de comer, eu como. Se eu estou com vontade de fazer isso, eu faço. Se estou com vontade de fazer aquilo, eu faço. Só que isso também me gera um custo. Então tudo tem que ser um equilíbrio. Não precisa comer lanche e pizza todo dia. Não precisa sair todo dia. Entende o que eu estou querendo dizer? É isso que eu estou falando para vocês entenderem. É saber dosar. Salomão, ele teve o entendimento que tudo que era em excesso trazia fadiga, trazia canseira. A Adriana falando, ó. Eu e meu esposo nunca saímos com as crianças. Adriana, isso não traz tristeza para você? Então, irmãos, e às vezes, olha o que vem na minha mente, ó. Não precisa de muito. Vocês que têm filhos, ou vocês que não têm filhos e têm um animalzinho de estimação, presta atenção. Vocês têm um cachorrinho aí, uma cachorrinha, que vocês não tiram ela de dentro do portão de casa para passear. Ela conhece só o quintal e a casa dentro. E a felicidade, ó, um exemplo muito bobo. A felicidade, quando você tira um cachorrinho desse e leva para a rua, o que acontece com ele? Alegria, desespero, quer correr. Põe na coleira, quer correr, corre. Vocês não conseguem acompanhar o bichinho. Por quê? Custa dinheiro isso? Para quê? Para a alegria do animal. É um dinheiro? Não! É você sair para fora e levar para fora do portão para dar uma voltinha com o bichinho.
Às vezes, vocês pegar seus filhos, fazer um lanchinho de presunto e mussarela com pão puma, levar um pano e deitar debaixo de uma árvore, numa praça. Que custo que tem isso? Levar uma garrafinha de guaraná, de refrigerante, sentar ali, levar uma bola para as crianças brincar, correr. Pequenas coisas que não têm custo, mas que vão ficar gravadas na memória. Pequenas coisas que não têm custo. Irmãos, com 20 reais vocês fazem isso. 30 reais no máximo. Um saquinho de pão puma, um refrigerante e um pãozinho com presunto, mussarela, com patê de atum com maionese. E tem pessoas que ficam esperando para levar a criança para comer lá no McDonald's, gastar uma fortuna. A alegria dela está em pequenas coisas. Sabe onde está a alegria da família da gente? Está na companhia, que todo dia está ausente. Está num abraço que eles não têm. Está num bom dia que não ouvem. Está no eu te amo que não sai dessa boca. São pequenas coisas que faz a diferença. Amém? Você que ouviu essa palavra, você que entendeu a palavra de hoje, que o Senhor venha falar grandemente ao seu coração. Essa palavra vai ser postada, eu quero que você compartilhe, que você envie para teu ente querido e que ela venha mudar a tua vida, em nome do Senhor Jesus. A honra e a glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao cordão de 3 dobras que tem que fazer parte das nossas vidas para sempre. Em nome de Jesus.